Sabem o que é isso aqui? É uma surpresinha que nós preparamos para você, para comemorar os nossos primeiros 100 inscritos. Para concorrer a esta linda caneca, vocês devem seguir as regrinhas que estão aqui na descrição. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o Simple Present Tense, porém nas formas interrogativa e negativa. Primeiramente, a interrogativa. O que acontece? Em português, quando nós temos uma pergunta para fazer, nós simplesmente colocamos o ponto de interrogação no final da frase. Porém, isso dificulta um pouco quando você tem que ler alguma coisa em voz alta, por exemplo. Você vai ler, às vezes, só no final da frase que você percebe que é uma pergunta e aí fica a frase toda distorcida, no finalzinho que você vai trabalhar amanhã às 7 horas? Você vai ler, você vai trabalhar amanhã às 7 horas? Aí que você vê que é uma pergunta, certo? Em inglês, nós não temos este problema. Por quê? Porque em inglês nós temos um verbo auxiliar. Ou seja, toda vez que você for fazer uma pergunta, você vai precisar de um verbo auxiliar. E no Simple Present Tense, este verbo é do, to do. Há pouco tempo, nos vídeos anteriores, nós aprendemos os verbos no Simple Present e vocês viram que eu simplesmente tiro o to para conjugá-los. Então, esse verbo aqui, to do, como auxiliar, eu não vou usar o to, eu vou usar apenas do. Esse verbo auxiliar do, to do, ele significa fazer, ok? Porém, como verbo auxiliar, para me auxiliar a formar frases na interrogativa e na negativa, ele não tem tradução. Vejamos. Aqui eu tenho I work, vocês aprenderam que no presente eu vou conjugar o verbo to work, trabalhar. Eu vou dizer I work, you work, he, she, it, works, tem um S, certo? Na interrogativa eu vou colocar antes da frase I work, eu vou colocar o verbo auxiliar do. Vejamos. Do I work? Do you work? E a tradução vai ser igual à afirmativa, só que em tom de pergunta. I work, eu trabalho. Do I work, eu trabalho? You work, você trabalha. Do you work, você trabalha? Então, se a frase começar com do, você já sabe, se houver do e logo depois um outro verbo, você já sabe que está na forma interrogativa. Aqui na terceira pessoa do singular, nós aprendemos o que mesmo? Que na terceira pessoa do singular, os verbos levam a letra S. Lembram-se disso? Aí tem as regrinhas, verbos terminados com a letra O, X, CH, etc. É S, correto? Então, eu não coloquei o S aqui. Por que será? Porque aqui eu tenho uma pergunta. O verbo está na forma interrogativa. E como eu preciso do verbo auxiliar para a forma interrogativa, é o verbo auxiliar que vai ser flexionado, que vai sofrer alguma modificação. Se eu tenho a terceira pessoa do singular e eu acrescento S na terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar S não ao verbo work, que é o verbo principal. Eu vou acrescentar S ao verbo auxiliar, ao verbo do. Então, vai ficar does. No. Olha a pegadinha. Vocês sabem me dizer que letrinhas que eu vou colocar ali depois do O? Muito bem! O verbo auxiliar, coincidentemente, termina com a letra O. E qual é a regrinha mesmo para a terceira pessoa do singular com a letra O? Para os verbos terminados com a letra O?
na terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar ES. Portanto, o do, o verbo auxiliar do, na terceira pessoa do singular, ele vira does. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Percebe? Simples assim. No plural, eu vou seguir a regra, a mesma regrinha. Eu vou colocar do antes do pronome. Então, eu tenho sempre na interrogativa o verbo auxiliar do, o pronome ou nome, né, de uma pessoa, que vocês sabem que o pronome substitui um nome, e o verbo principal. Porém, eu não tenho o verbo principal conjugado. Aquelas regrinhas de acrescentar ES, se terminar com Y, tirar o Y, colocar IS, etc., vocês vão aplicar ao verbo auxiliar, ao do. Portanto, se o verbo terminasse com a letra Y, ele ia continuar com a letra Y na terceira pessoa do singular. O do é que vai ser flexionado. O do vai virar does. Eis a forma interrogativa dos verbos no Simple Present. Muito bem, vejamos alguns exemplos na forma interrogativa. Examples. Do you work downtown? Essa palavrinha aqui vocês já conhecem, centro da cidade. Vamos traduzir a frase então. Do you work downtown? Você trabalha no centro da cidade? Percebam que eu não traduzi o verbo auxiliar do. Ah, mas então o que ele está fazendo na frase? Só está aí para eu ter mais trabalho? Não, justamente o contrário. Ele está aqui para me auxiliar. Ele vai mostrar que se trata de uma pergunta. Do you work downtown? Se fosse uma frase na forma afirmativa, bastaria eu dizer you work downtown. Você trabalha no centro da cidade. Mas não, eu quero saber, é uma pergunta. Você trabalha no centro da cidade? Aqui também poderia ser vocês trabalham no centro da cidade, porque o you pode ser você e também pode ser vocês. Nesse caso, eu teria que saber pelo contexto, ok? Então, vocês trabalham no centro da cidade ou você trabalha no centro da cidade? Eu não traduzi o auxiliar do. Segundo exemplo. Do Maria. Ah, Maria é ela, terceira pessoa do singular. Por que aqui está do e não does? Vamos continuar a frase. Do Maria and John. Portanto, Maria and John são eles. Então, aqui é como se eu tivesse o pronome they, eles. Eles ou elas, no caso, eles. Maria and John. Então, do Maria and John work together? Plural, aqui eu tenho do, verbo sem S, não é? De qualquer forma, não teria mesmo. Do Maria and John work together? O João, a Maria e o João, a Maria e o John trabalham juntos? Eu não sei se essa aqui é uma palavrinha nova, mas se for, vai estar escrito aí, em algum lugar, a new word, ok? Does Maria live in Rio? Ah, olha o ES aqui. Por quê? Porque eu tenho uma frase na forma interrogativa, na terceira pessoa do singular. A Maria é ela, she. Does Maria live in Rio? Aqui no verbo principal eu não tenho S porque eu tenho uma forma interrogativa, portanto o S vai para o verbo auxiliar, que, como ele termina com a letra O, eu vou acrescentar ES em vez de apenas S, ok? Então, o correto é Does Maria live in Rio? Algumas pessoas questionam se a pronúncia dessa palavra é live ou live, porque existe a palavra live. Live, vocês falam, vou assistir uma live hoje, não é? Então, live é ao vivo. Por isso é que fala, vou ver uma live, a pessoa está lá ao vivo. Se for a palavra ao vivo, a pronúncia é I, live. Como se tivesse um I aqui no lugar do I. Portanto, porém,
Com o verbo, a pronúncia é live, ok? Essa é a diferença. Live é viver, morar, é o verbo to live. Agora, se eu quiser dizer ao vivo, live, ok? Does he speak English? Terceira pessoa do singular, porque aqui eu tenho he. Does he speak English? Ele fala inglês? Muito bem, aí nós temos 4 exemplos na forma interrogativa com o uso do verbo auxiliar do. Muito bem, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho e compartilhar.